Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nessa manhã, nós caminharemos do versículo 1 até o versículo 13. Segunda Timóteo, capítulo 2. Eu falei 2? 2, 1 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, 1 a 13. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Até aqui a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós te rogamos que mais uma vez fales com o teu povo nesta manhã. Que o Senhor, não só por meio das canções, da leitura da palavra, das orações, mas agora, pela exposição da tua palavra, das escrituras sagradas, o Senhor fale com a tua igreja. Que o nosso coração, Deus, seja aberto por ti e que de modo maravilhoso sejamos edificados e alimentados pelo teu Espírito Santo. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você não se lembre, mas quando você estava lá na escola, você deve ter aprendido a tal da progressão geométrica. E progressão geométrica, meus irmãos, é algo quase que mágico. Se, por exemplo, imagine só, eu fosse convidado por você para ser seu funcionário. Eu dissesse assim, não tem problema. Eu só preciso receber no primeiro mês R$1, no segundo mês R$2, no terceiro mês R$4, no quinto mês no quarto mês R$8, no quinto mês R$16 e assim sucessivamente. Talvez você olhasse e dissesse, tranquilo, isso aí, mamão com açúcar, você vai ser explorado por mim e não vai ganhar nada. Mas em 2 anos, o 24º salário que você me daria não seria menos de 8.388.608. Faz a cálcula aí, Rominho. Eu fiz já. Meus irmãos, progressão geométrica é um negócio maravilhoso. E vocês devem ter notado que quando eu brinquei com as crianças sobre o trabalho de discipular pessoas, envolve exatamente a tarefa de não apenas discipular
individualmente, mas de desafiar pessoas a não somente serem discípulos de Jesus, mas discipularem outras pessoas. E como que por um passe de mágica, mas é apenas matemática, se nós observarmos esse desafio que Paulo faz a Timóteo, certamente o que teremos é que mais e mais pessoas, de forma exponencial, como uma grande progressão geométrica, conhecerão a Cristo e serão por Ele também levados a multiplicar. Veja, isso não é nenhuma espécie de estratégia mundana de multiplicação de igreja, mas é simplesmente o fato de que discípulos de Cristo fazem discípulos. Quando Paulo, portanto, escreve essa carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele de fato está certo. Obrigado, Rominho, confirmou aqui meu valor. De fato, ele escreve a partir dessa janela que temos tratado desde a primeira carta. Siga o mestre. Seguir o mestre, meus irmãos, não envolve apenas um ato individual. Não é apenas uma questão que envolve você, a sua vida. Porque seguir o mestre é sacrificar a si mesmo. Seguir o mestre envolve uma anulação de nós mesmos para que pela graça do Senhor nós possamos não apenas segui-lo, mas fazer outros seguirem o mestre. Esse é o grande tema da nossa série de sermões que temos iniciado desde a primeira carta, agora na segunda carta de Timóteo e na sequência a de Tito, as chamadas cartas pastorais. Portanto, quando Paulo encoraja Timóteo a seguir Cristo, quando Paulo encoraja Timóteo como um pastor a cuidar do rebanho da igreja de Éfeso, ele está também, entenda, desafiando Timóteo como o pastor, o presbítero docente, a não apenas ensinar, mas fazer com que outros aprendam para ensinar outros. Essa é a matemática do Evangelho, esse é o chamado do Evangelho. É claro que isso vai envolver dificuldades, isso vai envolver uma série de situações que nós precisamos estar atentos. É nesse sentido, portanto, que veremos hoje pela manhã que discípulos fazem discípulos. E algumas analogias Paulo trará para mostrar que isso envolve sacrifícios. A envolver dificuldades. Envolvem sacrifícios, envolvem dificuldades. Mas o nosso chamado maior de fazer discípulos deve nos deixar convencidos da perseverança de ser discípulo de Cristo, fazendo discípulos de Cristo. E é isso. É hoje que vamos tratar sobre discípulos fazem discípulos. Primeiramente, o versículo de 1 a 2, Paulo fala a Timóteo dizendo que é necessário instruir especificamente homens fiéis. Vou explicar o que isso significa. Mas, portanto, nesse chamado de igreja, de fazer discípulos, envolve liderança. Envolve o fato de que homens precisam ser chamados para cuidar da igreja de modo especial. Aqueles que Paulo já havia chamado de bispos na sua primeira carta e que também, em outros momentos, chamou de presbítero. Se você esteve conosco na semana passada, viu que no finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele faz algumas críticas. Isso porque ele foi abandonado por algumas pessoas. Volte seus olhos comigo ao versículo 15 do capítulo 1. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Paulo cita o nome daqueles que o abandonaram. Certamente eram líderes, pessoas que estavam em destaque ali na região da Ásia
e que agora Paulo toma conhecimento de que simplesmente eles os abandonaram. Mas há aqueles que não. Veja, por exemplo, o versículo 16 que fala de Onesíforo, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo, meus irmãos, ele estará um pouquinho depois ainda nessa carta, lá no capítulo 4, veja aí o versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Oi. Você vai entender porque Paulo está falando isso. Veja aí. Dê saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Olha só. Onesíforo era membro da igreja de Éfeso. Talvez um presbítero. Assim como também nós temos o caso de Priscila e Áquila, que os irmãos já ouviram quando fizemos a exposição de Atos dos Apóstolos, que foram aqueles que foram responsáveis pelo discipulado de Apolo. E esse casal querido, esses irmãos, exerciam algum tipo de influência importante na igreja de Éfeso. Imagino que Áquila fosse também um presbítero na igreja de Éfeso, e Priscila, uma mulher piedosa que atuava também ali no discipulado, certamente de mulheres, e também ensinando àqueles que, como Apolo, chegaram às suas responsabilidades. Portanto, quando Paulo cita aqui Onesíforo como alguém que tem cuidado dele, ele está falando: Timóteo, tem pessoas ao teu lado aí para você contar, porque as pessoas nunca se envergonharam de mim. Por outro lado, aqui eu estou sozinho. É por isso, inclusive, que ele vai insistir várias e várias vezes: apressa, vem aqui, porque eu preciso encontrar contigo. Paulo sabia, o seu tempo era curto, ele iria ser martirizado muito em breve. Mas, agora no capítulo 2, Paulo se direciona a Timóteo e, portanto, em comparação com aqueles que o abandonaram, ele encoraja: Timóteo, você permaneça fiel e faça discípulos fiéis ao Senhor. Portanto, o chamado de Timóteo era como um mestre dentro daquela igreja, para que pudesse, pela graça de Cristo, ensinar a santa doutrina de Cristo. E, nesse sentido, o primeiro imperativo, a primeira ordem de Paulo é: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É claro, nós não podemos falar de discipulado, nós não podemos falar de ensino da palavra, se antes nós não estivermos convencidos de que isso se dá mediante a graça de Cristo. Como eu disse aos irmãos, nós não podemos falar de discipulado simplesmente como uma tarefa, uma estratégia mundana, mas fundamentados na graça é que somos chamados para o trabalho do Senhor. É pela graça, meus irmãos. Aqueles que são discípulos de Cristo devem lembrar-se disso e não podem esquecer que toda a nossa força, que todo o nosso entendimento, que tudo que de fato vem de bom a partir de nós é da graça de Cristo. Na dependência, portanto, de Cristo, a nossa vida está. Confiados na obra de Cristo, é que nós podemos trabalhar na obra do seu reino, fortalecidos por algo que só a graça do Senhor pode nos conceder. Amados, a graça de Cristo, a graça que há em Cristo, é a graça mediante a sua obra redentora. Paulo vai retomar esse assunto mais para frente, vamos voltar para isso. Mas, de fato, discípulos de Cristo estão fundamentados no Evangelho de Cristo. Estão fundamentados na redenção de Cristo. Por isso, nós não podemos deixar de entender que discipular envolve ensino da palavra. E é isso que Paulo fala na sequência, no versículo 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Meus amados irmãos, nós cremos na catolicidade
da igreja. O que significa isso? Aqueles que vieram talvez da Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, como geralmente é chamada, sabem que a palavra católico significa universal. E nós cremos, portanto, nessa universalidade e unidade da igreja. Agora, diferente da visão católica romana de que a unidade da igreja se situa no papado, no bispo de Roma, a catolicidade da igreja, segundo as escrituras sagradas, segundo aquilo que entendemos enquanto tradição reformada, está no ensino da mesma palavra, da mesma doutrina daquilo que ouvimos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Perceba, a autoridade de Paulo não é simplesmente uma autoridade de alguém que está assentado numa cátedra papal. A autoridade de Paulo para dizer a Timóteo: ensine as mesmas coisas que ouviste de mim, e que isso se deu de forma pública, porque havia testemunhas, nada mais é do que a convicção de Paulo, de que esse ensino é a verdade, é o Evangelho. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui nada mais é daquilo que nós já conhecemos como o sola da tradição reformada, chamado sola Escritura. O que Paulo, portanto, desafia Timóteo a fazer é que há não 20, 30, 40 doutrinas, palavras de Deus, mas uma só. Uma só. E é esta que deve ser ensinada. Uma tradição, uma fé. É nesse sentido, portanto, que nós precisamos compreender algumas coisas importantes do que é o discipulado. Do que é realmente transmitir as verdades do Senhor. A convicção de Paulo para encorajar Timóteo está no fato de que ele ensinou a verdade a Timóteo. E há testemunhas para isso. E agora, a mesma coisa Timóteo deve ensinar. Amados irmãos, nós não somos chamados para inovações. Nós não somos chamados para criatividades estratégicas de ensino da palavra de Deus. Olha, toda vez que você ouvir alguém dizendo que vai dizer algo que nunca foi dito por ninguém, corra. Porque não será o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados em Cristo para que 2000 anos depois, ou quase 2000 anos depois, estejamos aqui tratando da mesma doutrina, da mesma palavra, do mesmo ensino que Paulo publicamente ensinou Timóteo. Meus irmãos, é nesse sentido, portanto, que nós somos chamados a confessar publicamente a nossa fé. Veja, no culto, fizemos isso há pouco. Lemos juntos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e a sua exaltação e a sua ascensão na exaltação. A exaltação tanto na ressurreição quanto na ascensão. Meus amados irmãos, não foram os teólogos de Westminster que criaram essa doutrina. Por exemplo, um documento muito mais antigo, séculos antes, o Credo dos Apóstolos, fala também da ressurreição de Cristo, como também a nossa. Inclusive fala também da sua ascensão, estando à direita de Deus Pai. Veja, o que os teólogos de Westminster fizeram não foi inovar, foi apenas repetir aquilo que já estava sendo dito. A nossa sociedade que cultua a novidade, a ansiedade nossa de termos o celular mais avançado, de estarmos atentos às tecnologias de ponta, faz com que muitas vezes nós, quase que de forma instintiva, achemos que aquilo que é antigo, aquilo que é datado, é ruim,
é ultrapassado. E, meus irmãos, isso está muitas vezes dentro da igreja. A gente já viu por aí pessoas falando que precisa atualizar a Bíblia, que ela precisa ser ajustada aos nossos tempos. Mas perceba, o que Paulo fala a Timóteo é a mesma coisa que o Espírito de Deus fala à igreja de Casa Caiada nessa manhã. A palavra é a mesma e nós não temos autoridade para mudar absolutamente uma vírgula das Escrituras Sagradas. Ensinar aquilo que ouvimos, que foi ouvido, e assim sucessivamente até chegar os apóstolos. Essa é a ideia dessa relação de continuidade, de transmissão apostólica. É nesse sentido que nós cremos que nós somos uma igreja apostólica. Não porque cremos que o ofício apostólico permanece em nossos dias, mas porque a doutrina apostólica, que é a doutrina de Cristo, permanece até hoje. Nós precisamos ter a certeza de que aquilo que nós professamos hoje, confessamos hoje, é o mesmo que foi professado, crido, vivido no passado. Eu preciso fazer uma advertência importante, é claro. Isso não significa de modo algum que nós precisamos cristalizar coisas que estão periféricas ao ensino da palavra. Por exemplo, a liturgia da igreja ortodoxa é em grego. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo, os apóstolos, cultuavam em grego. O Kyrie eleison e outras formas de liturgia e canções da própria igreja. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num culto em grego. Eu não. Mas certamente eu não entenderia absolutamente nada. Portanto, isso não faz parte daquilo que, da nossa fé, que devemos cristalizar, porque isso não é, de fato, o que cremos, mas antes, a aplicação do que cremos. Isso são coisas importantes. Entenda, nos nossos pais, eles não se encontravam embaixo de uma quadra em cadeiras de plástico. Em geral, por causa das perseguições, eles se encontravam em lugares escondidos, muitas vezes em catacumbas, em casas, quando grandes, né, em lugares que pudessem reunir a igreja. Isso faz com que nós tenhamos que fazer a mesma coisa? Não. Então, entenda, nós precisamos compreender daquilo que é o ensino apostólico, o qual ninguém pode abrir mão, nenhum de nós pode mudar uma vírgula sequer, e daquilo que está associado à vida cotidiana, das aplicações dessas coisas para o nosso tempo. Isso muitas vezes gera alguma dificuldade. Os irmãos mais velhos, né, não precisa levantar a mão, devem lembrar, por exemplo, quando a bateria e a guitarra começou a ser inserida nos cultos das igrejas evangélicas. Eu conheço alguns músicos dessa época e falavam que muitos pastores, né, simplesmente não autorizavam de jeito nenhum a pensar no uso de instrumentos como esse, que estavam associados a outras coisas e não o culto. Aqui em Casa Caiada, né, é quase impensável, né, o culto sem os nossos amados bateristas, os quais eu amo grandiosamente, especialmente quando me assustam quando estou aqui em cima. Eles sabem disso. Mas, meus irmãos, portanto, o chamado de ser discípulo de Jesus Cristo é um chamado de conexão com a igreja católica, não a romana, a igreja católica universal, não a
do Rio de Janeiro. A Igreja Católica de Cristo Jesus. O mesmo, a mesma doutrina, a mesma tradição, o mesmo ensino. É nessa convicção, portanto, que Paulo chama Timóteo para fazer discípulos. De modo específico, aqui o texto está nos falando sobre o ensino de presbíteros. Isso é evidente quando ele fala dos homens fiéis, idôneos para instruir a outros. A própria palavra instruir aqui, didasco, está associada àquilo que Paulo recomendava lá no capítulo 3 a respeito dos bispos. Então não resta dúvida de que Paulo está falando aqui sobre desenvolvimento de liderança, de oficiais, especificamente de presbíteros. Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa treinar líderes para serem bons presbíteros na igreja de Éfeso. Na época não tinha seminário. Não tinha como enviar os candidatos para o seminário Presbiteriano do Norte, como temos aqui na Madalena, ali em Recife. Quem é que ensinava então? Eram os pastores. Os pastores caminhavam com essas pessoas, ensinavam aquilo que era necessário, e então, em tempo hábil, essas pessoas eram ordenadas para o serviço como presbíteros, seja ali, naquele local, muitas vezes também enviados para a missão, né? Como nós sabemos de como a igreja foi espalhada pela Europa, pela graça do Senhor. Mas, meus irmãos, nem só de ensino vive o discipulado, porque discipulado também envolve sacrifício. E é isso que Paulo vai nos mostrar a partir do versículo 3 até o 7, que é necessário que o discípulo persevere. Existe um chamado de perseverança no discipulado. Veja comigo mais uma vez o texto. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Na verdade, Paulo vai tratar aqui com 3 analogias. A primeira é essa, a do soldado. Um soldado, e alguns aqui são militares ou já viveram a vida militar, sabe que ele serve para obedecer ordens. E às vezes as ordens são um tanto quanto esdrúxulas, são um tanto quanto absurdas, mas na disciplina militar, falou, é uma ordem. Se o seu superior, quem o recrutou, a expressão que Paulo usa aqui, ordena, você obedece. Isso pode envolver não dormir uma madrugada, pode envolver um dia na chuva, longas caminhadas com pesos enormes nas costas, enfim. Pela graça do Senhor, eu nunca servi no serviço militar, então eu não tenho essa experiência. Eu sei que os irmãos militares aí ficam animados com esse negócio. Eu não me animava muito, não. Acho que tem meu coração meio rebelde, eu nunca fui de querer muito ouvir gente me mandando fazer as coisas. Então nunca me animei para esse fato, não. Mas, meus irmãos, apesar de me animar para ser soldado, como discípulo de Cristo, eu tenho de estar convencido de que a ordem de Cristo, para mim, é inegociável. Nada mais pode ser observado senão a palavra de Deus. É nesse sentido que Paulo diz que um bom soldado é aquele que não se dedica às outras coisas, mas os seus olhos estão voltados para as ordens daquele que o recrutou. E a analogia é simples. Os discípulos de Cristo, que ele chama de soldado de Cristo, os soldados de Cristo obedecem à palavra de Cristo. O soldado de Cristo é aquele que se sacrifica para obedecer à ordem do seu Senhor, Jesus Cristo. Às vezes, sem entender. Porque em nenhum lugar das Escrituras está dito assim: as ordens do Senhor que você compreender, obedeça. Não.
Pelo contrário. Inclusive, nós somos herdeiros de uma herança que vem lá de Santo Agostinho, um dos nossos teólogos mais importantes da história da igreja, que dizia o seguinte: eu não entendo para crer, eu creio para entender. E esse movimento, ele é importante, porque muitas vezes nós obedecemos no mistério. Não o mistério porque é algo que não foi revelado, porque às vezes nós não compreendemos. Às vezes o Senhor está nos dando a missão de obedecê-lo em situações difíceis. E aquilo que nós recebemos em troca é pancada, é humilhação, são as dificuldades de relacionamento com os nossos familiares, é uma dificuldade no trabalho. Mas Senhor, não sou fiel, não entendo. Mas soldado não foi chamado para entender nada. Soldado é chamado para obedecer. É nesse sentido que Paulo nos diz que o discípulo de Cristo, ele obedece. Ele obedece a palavra do Senhor. Ele está convencido de que, como soldado de Cristo, deve renunciar às coisas dessa terra e abraçar o reino de Deus acima de tudo. A segunda analogia está no versículo 5. Ele diz: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Nenhum atleta de nenhum esporte pode chegar numa competição e fazer do jeito dele e achar que vai ganhar alguma coisa. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai ser o quê? Desclassificado. Na hora. Não seguiu as regras? Ok, desclassificado. Não importa se você foi o campeão da temporada passada, se você é um novato, se você é a esperança do esporte, se não seguir as regras, você está fora. E aí a analogia para os discípulos é simples. É que nós somos chamados não apenas a ensinar, mas a viver pelas regras do Senhor. Não é apenas uma questão dos lábios, não é apenas uma questão de fazer de qualquer jeito, mas é fazer segundo o Senhor. Discipulado não é uma tarefa meramente humana, mas mediante a graça do Senhor, mediante a vontade do Senhor. É por isso que às vezes nós entramos aí em alguns embates com relação a algumas estratégias mundanas para tentar fazer discipulado. Eu vou dar um exemplo. Ficou famosa no passado, hoje já não anda muito bem das pernas. Uma estratégia meados aí da década de 80, bombou na década de 90, 2000 ainda pegou, mas hoje, como eu disse, não está tão bem. É uma estratégia chamada Seeker and Sensitive. A melhor forma de traduzir isso é sensível àqueles que buscam, àqueles que procuram. A estratégia era simples. As pessoas do mundo estão em busca de significado, estão em busca de sentido para a vida delas. Elas só não sabem que quem vai fazer isso é Jesus. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos tornar o ambiente da igreja tão convidativo para essas pessoas, que elas sejam como que levadas por um anzol, e aí elas ouvirão a palavra do Senhor. Então a gente descaracteriza a igreja de igreja, e quando a igreja não estiver parecendo igreja, nós ensinamos o que é essa igreja para aquelas pessoas que não são da igreja. A estratégia não parece muito lógica, mas isso foi feito. E aí, vamos abandonar primeiro os hinos, vamos parar de cantar hino, porque hino é coisa de velho, e coisa de velho não chama a atenção dos novos. Nós vamos parar com esse negócio de pregação
expositiva, nós vamos parar com esse negócio de falar sobre pecado, falar sobre culpa. Agora nós vamos tratar sobre os assuntos do cotidiano. E ali pelas tantas, quase que de maneira sutil, você coloca Jesus. Meus queridos, estratégias como essas, e muitas outras, estou citando uma apenas, são estratégias humanas, mundanas, que nada tem a ver com o esporte do discipulado. Está desclassificado, porque não está submetido às regras. Porque as regras do discipulado não podem envolver uma descaracterização do próprio evangelho, do próprio discipulado da vida da igreja. Meus irmãos, nós não precisamos fingir que nós não somos, nós não precisamos fingir que nós não somos igreja ou que nós não somos crentes para ganhar os crentes. Paulo nunca disse isso. Quando ele fala do fiz-me tudo para ganhar todos, ele não está de modo algum dizendo, olha, eu me fiz pecador, me fiz criminoso, matei até uma pessoa para ver se pegava os que mataram também. Não é isso não, meus irmãos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que nós devemos, é claro, compreender as formas de abrir diálogos, de abrir conversas com pessoas que certamente nunca ouviram falar de Senhor Jesus Cristo, para torná-los discípulos de Cristo, com essa finalidade, sem contanto, jamais abrir mão do próprio Evangelho. Porque aí se abrir mão do Evangelho, aí você já está fazendo outra coisa. Aí você já está discipulando para outra pessoa, para outro lugar. A terceira analogia é do lavrador. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Mais uma vez, a analogia parece apontar para o exercício da fé cristã, em entender de que como discípulos de Cristo, fazendo discípulos, é nosso chamado sermos os primeiros a pôr em prática a fé cristã. Alguns entendem que aqui possa se referir, e até mesmo os editores da Nova Almeida Atualizada, apontam para o texto lá de 1 Coríntios, que fala da questão de contribuições, portanto de ofertas, e talvez aqui Paulo estivesse se referindo ao fato de que os líderes da igreja devem receber o seu soldo, né? Devem receber a contribuição da igreja para o seu sustento. Mas isso não parece fazer parte do texto aqui não. Isso é verdade em outros textos. Mas especificamente aqui, o contexto parece continuar falando da mesma coisa. São 3 analogias para falar da mesma ideia, de que o lavrador, quando está trabalhando, ele também prova daquilo que ele colhe. E nós, enquanto discípulos de Jesus, fazendo discípulos, também devemos colher, isto é, viver os frutos do Evangelho. Como é que você pode querer fazer discípulos se você não vive de modo adequado na fé cristã? Como é que você pode querer fazer discípulos se a sua vida, na prática, é igual àqueles que não são discípulos de Cristo? E aí, obviamente, a primeira pergunta que alguém vai lhe fazer é, você está me apresentando Cristo. E o que isso muda? Porque você é igual. Você vive do mesmo jeito que eu vivo. Fala as mesmas coisas que eu falo. Reclama do mesmo jeito que eu reclamo. Onde está a mudança? Discípulos de Cristo vivem o Evangelho de Cristo de maneira radical. Porque se não for assim, não há como ensinar. E veja, cuidado, para não trocar a ordem das coisas. Eu já ouvi por aí coisas do tipo assim, fale do Evangelho, se necessário, balela. O Evangelho é comunicado com palavras. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 11, capítulo 10. Aqui, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos viver a vida cristã primeiro do que aqueles que estão sendo discipulados por nós.
sendo evangelizados por nós. Como é que você vai exigir de alguém que não minta se você mente? Sem nem sentir, não treme nem a bochecha. Isso não faz parte dos discípulos de Cristo. Portanto, como que lavradores que colhem os frutos primeiro que todos, discípulos de Cristo que fazem discípulos, vivem a fé, o evangelho de forma radical, total, sabendo que há um custo para discipulado. E esse custo envolve, de fato, sacrifícios. Versículo 7, Paulo conclui essa sessão dizendo: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas essas coisas. Então, versículo 7 amarra a ideia do que Paulo está dizendo com respeito às analogias. Na sequência, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo agora nos mostra que discipulado é o evangelho. Discipular é mostrar Cristo. Ensinar a palavra é apontar Cristo. Cristo deve ser apontado de Gênesis a Apocalipse. Cristo deve ser exaltado em toda a nossa vida e o nosso ensino. Não há como falarmos do Evangelho, ou melhor dizendo, não há como discipularmos alguém sem o Evangelho. Porque sem Evangelho não há discipulado. Veja o versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo. Veja, Paulo está escrevendo a um pastor, Timóteo. E ele diz: ei, não esqueça de Jesus. Não esqueça. Lembre-se de Cristo. Agora, que Cristo é esse? Ele explica: aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Confessamos isso hoje pela manhã. Esse é o Cristo que nós estamos adorando. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Descendente de Davi por quê? Porque ele é o Deus homem. Ele é aquele que no mistério da encarnação é o Deus totalmente Deus e o homem totalmente homem. Portanto, esse Jesus Cristo que Paulo menciona não é um qualquer. Não é um qualquer Jesus. Veja, Jesus é uma palavra comum. O termo, né, o nome próprio, Jesus, é um nome comum. Muitos podem se chamar Jesus, mas só um é o Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, filho de Davi. Não há outro. Não se engane. É esse que é o objeto da nossa fé. Portanto, o discipulado envolve a manifestação do nome de Jesus Cristo. É apontar para Cristo. É elevar o nome de Cristo acima de todas as coisas. E é por causa de Cristo que Paulo está certo que precisa perseverar no amor. Ele mesmo diz, versículo 9, é por ele, por causa de Cristo, por causa do evangelho, que ele toma como para si mesmo, ele diz, meu evangelho. Mas não é que ele inventou o evangelho, não. É que ele é algo tão próprio, tão perto dele, que ele chama de meu. O meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Já mencionei isso na introdução dessa carta. Paulo está preso. Está numa masmorra. Está num ambiente completamente insalubre. Não há água, não há comida, não há luz, não há mínimo de higiene. Mas ele está certo de que tudo isso ele faz por causa de Cristo. Ele persevera por causa de Cristo. E é nesse sentido que ele pode dizer o que ele dirá no versículo 10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Então aqui é uma dupla razão. A primeira razão é o fato de que
o amor por Cristo, o amor por Deus, conduz ele a suportar as dores, o sofrimento, a humilhação. Mas ele também está convencido de que, como discípulo de Cristo, que faz discípulos, ele deve suportar tudo isso por causa dos eleitos do Senhor, que ainda não ouviram da palavra do Senhor. Veja ainda, ele diz, para que também eles, os eleitos, obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Perceba, Paulo está convencido de que há eleitos de Deus que ainda não foram discípulos, não se tornaram discípulos, não ouviram da palavra do Senhor, e é por amor a eles que ele está preso e suporta todas as coisas, porque sabe que perseverando na cadeia, perseverando ali, inclusive escrevendo as cartas que está escrevendo, encorajando os irmãos, uma vez que a palavra não está algemada, como ele mesmo diz, a palavra vai chegando aos corações, e mais discípulos de Cristo vão sendo recebidos pelo Senhor. Eleitos de Deus se tornando discípulos de Cristo. Essa é a nossa convicção, meus irmãos. Nós sabemos que há ainda muitos discípulos de Cristo que não ouviram da palavra de Cristo. Desculpe. Há muitos eleitos de Cristo que não ouviram da palavra de Cristo. E esses eleitos de Deus precisam ser alcançados pela pregação da palavra. Precisam ser alcançados pela fiel exposição do Evangelho. E isso é uma tarefa para mim e para você. Eu tenho uma tarefa de pregar isso publicamente, eu tenho uma tarefa de treinar você para fazer isso, mas você tem a tarefa de fazer isso onde quer que você esteja. Como vimos com as crianças, isso não pode ser uma tarefa de um indivíduo só, mas de vários, multiplicando numa linda progressão geométrica. E assim, o apóstolo Paulo termina esse texto com um hino. Fiel, versículo 11, é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, ou melhor, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Pela estrutura do texto, muitos comentaristas acreditam que isso de fato era, na verdade, um hino da igreja primitiva. Os irmãos cantavam o que está aqui escrito. Uma espécie de oração, de convicção de soldado pronto para morrer e pronto para viver por Cristo. Mas o que significa cada um desses versos? O primeiro verso, se morremos com ele, também viveremos com ele, é a convicção da igreja de sua união com Cristo, que nos torna, inclusive, salvos. Porque uma vez que a sua morte representativa, como lemos mais cedo no catecismo, também a sua ressurreição é representativa. Isto é, assim como ele morreu em nosso lugar, também ressuscitou em nosso lugar, para que morrer a nossa morte também vivamos a sua vida. A morte dele é a nossa morte, a vida dele é a nossa vida. Estamos unidos com Cristo, chamados à perseverança. Diz o texto, se perseveramos, com ele reinamos. Isto é, a promessa do reino de Deus está atrelada à nossa perseverança, ao nosso chamado de vivermos a vida hoje no Senhor, a vida santa no Senhor, a perseverança, mesmo diante das lutas, mesmo diante das falsas acusações, mesmo diante dos pecados, das tentações, dos desafios diários. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã. O que está posto para você não é uma mera coroa de louros, não é algo, um prêmio que com o tempo se desfaz, mas é o Deus. Persevere, persevere. Por outro lado, aqueles que o negarem, aqueles que não o quiserem,
ele os negará. Isso está certo, está claro. Aqui há uma condenação. Há um destino para aqueles que não se curvarem diante do Senhor Jesus Cristo, mas farão isso inevitavelmente no juízo. Portanto, ou melhor, no entanto, o verso 13 nos dá um ponto aqui de alívio. É que a fidelidade do Senhor não está fundamentada como se fosse uma causa e consequência da nossa fidelidade ao Senhor. A igreja cantava e nós também precisamos crer que até mesmo sendo infiéis, Ele é fiel. Ele é fiel não por causa de você. Ele é fiel por causa dele mesmo, das suas promessas que não passarão, do seu ser que ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel porque o pacto da graça, o qual Cristo é o mediador, é irrevogável. Porque é estabelecido numa aliança de sangue de Cristo com o Pai. E portanto, mesmo na nossa infidelidade, o pacto jamais será anulado e quebrado. Por isso, podemos estar certos de que até em nossa infidelidade, Ele é fiel. Meu irmão, muitas vezes nós somos infiéis. Muitas vezes nossa jornada é trôpega. Muitas vezes as nossas ações não correspondem ao Evangelho. E como que hipócritas, muitas vezes falamos aquilo que não estamos vivendo. Infiéis. Mas Ele permanece fiel. Ele é fiel. E que isso nos dê o encorajamento. Que isso nos mostre. Abra o nosso coração. Rasgue a nossa alma. Para que nós, discípulos de Cristo, estejamos certos do nosso chamado de fazer discípulos. Discípulos geram discípulos. Discípulos não de homens, discípulos de Cristo e de sua palavra. Seu chamado é transmitir isso, é viver isso. Por isso não pare. Não pare. Não se deixe levar. Persevere. Persevere. Esse é o nosso chamado dessa manhã. Perseverar em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Senhor, louvado e agradecido seja o seu santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos porque nesta manhã podemos ouvir a tua voz, podemos ouvir a tua palavra e sermos levados de fato a considerar que o nosso chamado como discípulos de Cristo, nosso chamado para sermos, ó Deus, fiéis discípulos, não é um chamado qualquer, mas é um chamado que vem do alto, que vem do Pai das luzes, que é fundamentado em Cristo o nosso Senhor. E é por causa disso que nós podemos te louvar e bendizer. Podemos, ó Deus, estar convencidos de que não é por força, nem pelo nosso poder, mas pelo Teu Espírito que podemos fazer discípulos. Por isso, Senhor, nos dá o encorajamento necessário, a ousadia, a intrepidez, para que saiamos daqui prontos para fazer discípulos. E daqueles, ó Deus, nós que, como discípulos Teus, nunca deu fruto, nunca, ó Deus, discipulou ninguém, que seja, ó Deus, constrangido pelo Teu Espírito, levado a fazer discípulos em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.